Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 968, que tem uma estimativa de prêmio de R$300 mil. Nesse concurso, eu vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$24. É bem provável que será o último concurso do ano aí da loteca. Vamos tentar em busca desses 14 pontos. Quem sabe nesse último concurso aí a gente pega esse tão sonhado 14 pontos. No final do vídeo, quero mandar um forte abraço para todos os seguidores que deixam sempre seus comentários aí, que dá uma força pro canal aí, comentando, deixando seus palpites aí. Me ajuda aí que eu posso te ajudar também. Uma hora a gente chega a esse tão sonhado 14 pontos. Vamos seguir em busca. Vamos lá, os palpites. Jogo 1. Milan e Napoli, campeonato italiano. O Milan ocupa a segunda posição no campeonato com 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Jogando em seus domínios, o Milan vem muito bem, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Napoli ocupa a quarta posição no campeonato com 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Jogando fora de seus domínios, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um jogo muito equilibrado, porque é clássico. Tratando de clássico, tudo pode acontecer. Eu acredito que o Milan, jogando em seu domínio, tem tudo para vencer aí. Mas é clássico, então por isso eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Milan e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, campeonato italiano, Cagliari e Udinese. O Cagliari está mal das pernas, ocupa a 19ª posição do campeonato com apenas 10 pontos, 1 vitória, 7 empates e 9 derrotas. Jogando em seus domínios, 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas. Já a Udinese ocupa a 15ª posição com 17 pontos, 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. É um jogo muito equilibrado, mas o Cagliari vem muito mal das pernas. O Udinese está um pouquinho melhor aí, então por isso eu vou na coluna 2, Udinese seco. Jogo 3, Sevilla e Atlético Madrid, campeonato espanhol. O Sevilla é o vice-líder do campeonato espanhol com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Sevilla já vem de 2 vitórias seguidas no campeonato. Vai receber o Atlético Madrid, que ocupa a 4ª posição com 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Atlético Madrid vem de 2 derrotas seguidas. Eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado, mas o fato de jogar em seu domínio, eu acredito que o Sevilla deve levar vantagem nesse jogo aí. Mas mesmo assim, eu vou fechar o duplo. Coluna 1, Sevilla e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Fiorentina e Sassuolo, campeonato italiano. A Fiorentina ocupa a 5ª posição no campeonato com 30 pontos, 10 vitórias, nenhum empate e 7 derrotas. Jogando em seus domínios, 6 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Fiorentina ou perde ou ganha. Não empatou ainda no campeonato, já vem de 4 vitórias seguidas. A Fiorentina vem muito bem no campeonato. Vai receber a Sassuolo, que ocupa a 11ª posição com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Eu acredito que o Fiorentina deve levar essa pelo fato de jogar em seu domínio e vem muito bem no campeonato. Então meu palpite em jogo 4 é coluna 1. Jogo 5, Everton e Leicester, campeonato inglês. O Everton ocupa a 14ª posição com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Jogando em seus domínios, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Leicester ocupa a 9ª posição com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Jogando como visitante, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Everton não vem muito bem no campeonato, mas eu acredito que dessa vez, jogando em seus domínios, deve vencer esse jogo aí. Mas é um jogo que tudo pode acontecer. Quem puder fechar um triplo nesse jogo aí, é um bom investimento. Mas o meu palpite é coluna 1, Everton seco. Jogo 6, campeonato espanhol, Granada e Mallorca. O Granada ocupa a 15ª posição com 16 pontos, 3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Mallorca ocupa a 12ª posição com 20 pontos, 4 vitórias, 8 empates e 5 derrotas.
Jogando como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Jogo difícil, jogo equilibrado. Então meu palpite de jogo 6 é empate seco, coluna do meio. Jogo 7, campeonato italiano, Spezia e Empoli. O Spezia ocupa a 17ª posição, 17ª posição com 12 pontos. Está na beira da zona Spezia. Tem que vencer, senão vai para a zona. 3 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Empoli ocupa a 8ª posição no campeonato com 26 pontos. 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Jogando como visitante, é o 5º melhor visitante. 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Eu acredito que o Empoli, jogando como visitante, vem muito bem. Então, meu palpite em jogo 7 é coluna 2, Empoli seco. Jogo 8, campeonato inglês, Wolverhampton e Chelsea. O Wolverhampton ocupa a 8ª posição com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Chelsea ocupa a 3ª posição com 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Jogando como visitante, é o 2º melhor visitante do campeonato inglês, 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. É um jogo muito equilibrado, vai ser um jogo daquele 2-1 para o Chelsea, 1-0, porque o Wolverhampton vem muito bem no campeonato. Mas mesmo assim, eu acredito que o Chelsea deve levar essa. Então, meu palpite no jogo 8 é coluna 2. Jogo 9, Newcastle e Manchester City. O Newcastle ocupa a 19ª posição no campeonato com 10 pontos, 1 vitória, 7 empates e 8 derrotas. Vem muito mal das pernas o Newcastle. Ocupa a 18ª posição como visitante, como mandante, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Já o Manchester City é o líder do campeonato inglês com 41 pontos, 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Eu acredito que mesmo jogando fora do seu domínio, o Manchester City deve levar essa. Então meu palpite no jogo 9 é coluna 2. Jogo 10, campeonato alemão, Friburgo e Bayer Leverkusen. O Friburgo ocupa a 5ª posição no campeonato com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogando como mandante, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bayer Leverkusen ocupa a 3ª posição no campeonato alemão com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, é o 2º melhor visitante, 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Eu acredito que o Bayer Leverkusen, mesmo jogando fora do seu domínio, deve levar essa. Então meu palpite no jogo 10 é coluna 2. Jogo 11, campeonato espanhol, Atlético Bilbao e Real Betis. O Atlético Bilbao ocupa a 11ª posição no campeonato espanhol com 21 pontos, 4 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Eu acredito aqui que vai ser um jogo muito equilibrado, mas o Betis ocupa a 3ª posição no campeonato com 33 pontos. Vem muito bem o Betis, 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Betis é o 2º melhor visitante, 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Eu acredito que vai ser um jogo equilibrado, porque esse Atlético Bilbao empata demais, 9 empates no campeonato já. Então, por isso, eu vou fechar o duplo. Coluna 2, Betis e coluna do meio, duplo fechado no jogo 11. Jogo 12, campeonato italiano, Sampdoria e Venezia. O Sampdoria ocupa a 14ª posição com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Jogando como mandante, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já a Venezia ocupa a 16ª posição com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. É um jogo muito equilibrado, mas o fato de jogar em seu domínio, eu acredito que a Samp deve levar essa. Então meu palpite no jogo 12 é coluna 1. Jogo 13, campeonato italiano, Torino e Verona. O Torino ocupa a 13ª posição com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Jogando como mandante, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Verona ocupa a 12ª posição com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.
Jogando como visitante, deixa um pouco a desejar. 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Eu acredito que jogando esse domínio, o Torino deve fazer o dever de casa, mas é um jogo equilibrado. Então, por isso, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Torino e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 13. Jogo 14 para finalizar os palpites aí. Real Madrid e Cádiz. O Real Madrid ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com 42 pontos. Vem muito bem o Real. 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando como mandante, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Cádiz ocupa a 18ª posição no campeonato com 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Jogando fora do seu domínio, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Aqui deve ser o maior favorito do concurso aí, Real Madrid. Se o Real Madrid empatar ou perder esse jogo aí, com certeza a loteca vai acumular. Mas eu acredito que o Real Madrid deve levar essa e de goleada. Então meu palpite no jogo 14 é coluna 1, Real Madrid seco. Agora eu quero mandar um forte abraço para alguns seguidores aí que sempre estão deixando comentário aí. Vamos lá. Para o Edmilson Soares, de Goiânia, estado de Goiás, torcedor do Goiás, aí um forte abraço aí, Edmilson. Para o José Roberto da Cunha, para o Josimar de Barros, Correia, Santista, um forte abraço aí, Josimar. O Odail Castor, um forte abraço. Para o Carlos Catão Prates, de BH, torcedor do Cruzeirão. A Raposa, o Cabuloso, um forte abraço aí, Carlão. Tamo junto nessa caminhada aí. Uma hora a gente chega a esse tão sonhado 14 pontos aí, com certeza. Bitamar Lopes, para o Antônio Renzo, de Patrocínio, Minas Gerais, torcedor do Vitória da Bahia, um forte abraço aí, Antônio. O ano que vem aí tem Clássico Bravia aí, Bahia e Vitória, olha aí. Tamo junto aí, Antônio. Para o Neizão Colorado, para o Sérgio Januário, para o Claudinei Santos, do Estado do Espírito Santo, torcedor do Galo Mineiro, um forte abraço, Claudinei. Para o Milton Silva, forte abraço aí, Milton. Para o Josuel Santos, para o Marco Vanderlei, para o Luiz Carlos de Alimida, um forte abraço aí, meu amigo Luiz. Para o Rubem Neri, para o Marcos Macedo, para o Paulo Jesus da Silva, para o Givaldo Santos Ribeiro, para o Ricardo Fagundes, palmeirense aí, um forte abraço, Ricardo. Para o Elmar Castilho, o Elmar Castilho que acertou os 12 pontos na loteca, faltou pouco, hein, Elmar? Puxa vida, hein? Quase que você pega aí no finalzinho do ano aí, 14 pontos. Mas vamos em busca desses 14, que uma hora ele vem. Para o Evaldo Gouveia, de Niterói, Rio de Janeiro, um forte abraço aí, Evaldo. Para o Cícero Santos, de Aracaju, Sergipe, um forte abraço. Para o José Ceredônio, de Pirassununga, São Paulo, terra da 51, um forte abraço aí, José. Para o Aldair de Lima, para o José Geraldo, de Caratinga, Minas Gerais, um forte abraço. Para o Luiz Souza, para o Leandro Dumont Santana, para o José Avelino, de Palmas, Tocantins, forte abraço aí, José. Para o Jura Alves, para o Alexandre Magos, para o Devanil Silva e para o Romário Lopes. Um forte abraço para todos os seguidores do meu canal aí. E vamos continuar em busca desses 14 pontos. Esse ano foi difícil, não conseguimos fazer nem 13, nem 14, mas no ano que vem vamos continuar nessa busca aí, que uma hora a nossa sorte vai chegar. Um Feliz Natal para todos os seguidores do canal que acompanham aí. Uma hora a gente chega a tão só 14 pontos aí. Muita saúde, paz para todos e vamos que vamos. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.